Você já parou para pensar que talvez a vida que você deseja viver esteja sendo bloqueada não pela falta de oportunidades, mas pela forma como você está pensando? E se eu lhe dissesse que existe uma força dentro de você capaz de transformar sua realidade, mudar sua direção e abrir caminhos que hoje parecem impossíveis? Por muitos anos, pessoas procuram a resposta para a prosperidade em lugares externos. Elas procuram mais dinheiro, procuram uma oportunidade, procuram alguém que venha salvá-las. Mas poucos descobrem uma das maiores verdades ensinadas por grandes pensadores como Napoleon Hill. Toda grande conquista nasce primeiro dentro da mente daquele que acredita. Antes de existir uma grande vitória, existe uma visão. Antes de existir riqueza, existe uma mentalidade preparada para criá-la. Antes de uma pessoa mudar sua vida, ela precisa mudar os pensamentos que governam suas decisões. Mas eu quero fazer uma pergunta profunda para você. E se o maior obstáculo entre você e a vida que deseja não for a falta de capacidade, mas a dúvida que você carrega dentro de si? Quantos sonhos foram abandonados porque alguém acreditou mais no medo do que no próprio potencial? Quantas pessoas nasceram com talentos, ideias e capacidade, mas permitiram que as dificuldades escrevessem o final da sua história? Talvez você esteja passando por uma fase difícil. Talvez você esteja lutando em silêncio. Talvez ninguém veja as batalhas que você enfrenta todos os dias. Mas existe algo que você precisa lembrar. Deus não coloca um propósito dentro de um coração sem também colocar a capacidade necessária para buscá-lo. Como está escrito em Jeremias 29:11, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Existe um plano maior sendo construído, mas você precisa estar disposto a transformar sua mente, fortalecer sua fé e tomar atitudes diferentes. Napoleon Hill ensinava que uma pessoa com um propósito definido, uma fé firme e uma mente determinada possui uma força capaz de superar obstáculos que parecem impossíveis. Porque o pensamento é a semente. A fé é a força que alimenta essa semente. E a ação é aquilo que faz essa semente crescer. Hoje, neste vídeo, você vai descobrir como uma mudança na sua forma de pensar pode abrir portas para uma nova realidade. Você vai entender por que algumas pessoas conseguem criar prosperidade, mesmo começando com pouco, enquanto outras permanecem presas aos mesmos ciclos durante anos. A diferença não está apenas no dinheiro que elas possuem. A diferença está na mente que elas construíram. Então, eu quero convidar você a fazer algo agora. Pare por alguns segundos. Respire. E pergunte a si mesmo: eu estou vivendo o meu verdadeiro potencial ou estou apenas sobrevivendo? Porque talvez este seja o momento de despertar, o momento de abandonar pensamentos de derrota, o momento de deixar para trás antigas limitações, o momento de construir uma nova versão de você, uma versão mais forte, mais disciplinada, mais confiante, mais preparada para receber aquilo que Deus e a vida têm reservado para você. Antes de continuarmos, se esta mensagem já está falando com você, inscreva-se no canal para fazer parte desta comunidade de pessoas que buscam crescimento, propósito e transformação. Deixe o like, porque essa atitude simples ajuda esta mensagem a alcançar alguém que talvez esteja precisando ouvir exatamente estas palavras hoje. E escreva nos comentários: minha mente está preparada para uma nova fase. Declare isso com fé, porque toda transformação começa com uma decisão. E talvez a decisão que você tomar hoje seja o primeiro passo para a vida que você sempre sonhou construir. Prepare sua mente, abra seu coração, porque a partir de agora, você vai descobrir que a maior mudança não começa quando o mundo ao seu redor muda.
A maior mudança começa quando você decide mudar aquilo que existe dentro de você. Existe um momento na vida de todo ser humano em que ele precisa parar e fazer uma pergunta que pode mudar completamente o seu destino. Será que o meu maior problema está no mundo ao meu redor? Ou na maneira como eu penso? Muitos passam anos procurando uma oportunidade, esperando uma mudança, desejando que algo externo aconteça para transformar suas vidas. Mas poucos percebem que toda grande transformação começa em um lugar invisível: a mente. Antes de existir uma grande conquista, ela precisa existir como uma ideia. Antes de uma pessoa construir riqueza, ela precisa construir uma mentalidade capaz de sustentá-la. A riqueza não começa na carteira. A riqueza começa na consciência. Napoleon Hill dedicou sua vida estudando homens e mulheres que alcançaram grandes realizações, e uma das maiores lições que deixou foi que o pensamento direcionado, unido à fé e à ação, pode transformar completamente a trajetória de uma pessoa. Mas talvez você esteja se perguntando: se pensar positivo fosse suficiente, por que tantas pessoas continuam sofrendo? A resposta está em entender que não é apenas pensar em riqueza. É pensar como alguém preparado para receber, criar e multiplicar oportunidades. Existe uma diferença entre desejar algo e se tornar alguém capaz de conquistar aquilo. Um homem pode desejar uma vida melhor todos os dias, mas se dentro dele existe medo, dúvida e uma crença constante de fracasso, suas próprias decisões serão influenciadas por essas barreiras invisíveis. A mente é como um jardim. Aquilo que você planta diariamente começa a crescer. Se você planta medo, colherá insegurança. Se você planta dúvida, colherá paralisia. Mas se você planta fé, conhecimento, disciplina e ação, começará a construir uma nova realidade. Olhe para si mesmo por um instante. Quando você acorda pela manhã, qual é o primeiro pensamento que domina sua mente? Você pensa: minha vida nunca vai mudar. Eu não tenho sorte. Dinheiro é difícil. Ou você declara: eu sou capaz. Eu tenho capacidade de criar novas oportunidades. Minha mente está preparada para alcançar grandes objetivos. Porque as palavras que você repete para si mesmo são sementes. E toda semente repetida com emoção começa a moldar sua identidade. Imagine uma pessoa que durante anos acreditou que nasceu para perder. Ela pode receber uma oportunidade incrível, mas sua própria mente encontrará uma maneira de destruí-la. Por quê? Porque ela ainda não se tornou a pessoa que acredita merecer aquela conquista. Agora imagine alguém que passou por dificuldades, enfrentou rejeições, caminhou sozinho muitas vezes, chorou em silêncio, mas decidiu continuar. Essa pessoa desenvolveu algo poderoso, uma mente impossível de derrotar. A riqueza verdadeira começa quando você entende que suas circunstâncias atuais não definem seu futuro. Você pode estar em uma fase difícil hoje, pode estar enfrentando problemas financeiros, pode sentir que está atrasado em relação aos outros. Mas existe algo que ninguém pode tirar de você: o poder de escolher um novo pensamento. Muitos grandes vencedores tiveram momentos em que olharam para suas próprias vidas e disseram: eu não posso continuar vivendo dessa forma. Esse momento de decisão é o começo da transformação, porque uma decisão verdadeira muda a direção de uma vida inteira. A pessoa que decide crescer começa a procurar conhecimento. A pessoa que decide prosperar começa a desenvolver habilidades. A pessoa que decide vencer começa a controlar seus pensamentos. Ela entende que o dinheiro não é apenas uma questão de números. Dinheiro é resultado de valor criado. E valor nasce de uma mente preparada. Pergunte a si mesmo:
Estou alimentando pensamentos que me aproximam dos meus sonhos ou pensamentos que me afastam deles? Estou construindo uma mentalidade de vencedor ou aceitando uma mentalidade de derrota? A resposta para essas perguntas pode ser o início de uma nova fase, porque quando a mente muda, as ações mudam. Quando as ações mudam, os resultados começam a aparecer. E quando uma pessoa muda internamente, o mundo ao redor começa a responder de uma maneira diferente. Repita: eu não sou limitado pelas minhas circunstâncias. Eu tenho dentro de mim a capacidade de criar uma nova realidade. Minha fé é maior que meus medos. Minha determinação me levará onde meus sonhos desejam chegar. O dinheiro não começa chegando às mãos. Primeiro ele precisa encontrar uma mente preparada. E a pergunta agora é: você está preparado para se tornar a pessoa que merece viver a vida que deseja? Porque talvez o maior segredo da prosperidade seja este: antes de mudar sua conta bancária, você precisa mudar o pensamento que governa sua vida. A riqueza começa na mente. E a jornada começa agora. Existe uma diferença entre uma pessoa que apenas deseja uma vida melhor e uma pessoa que decide construir uma vida melhor. O desejo é uma chama. Mas a decisão é o fogo que mantém essa chama viva, mesmo quando chegam os ventos da dificuldade. Muitas pessoas passam anos esperando o momento perfeito. Esperam ter mais dinheiro. Esperam ter mais conhecimento. Esperam que alguém apareça para abrir uma porta. Mas existe uma verdade que poucos aceitam. A porta que você procura muitas vezes é aberta pela decisão que você ainda não tomou. Quantas oportunidades passaram pela sua vida porque você estava esperando se sentir pronto? Quantos sonhos ficaram esquecidos porque o medo falou mais alto que a coragem? Quantas vezes você olhou para o espelho e sentiu que nasceu para algo maior, mas permitiu que as dúvidas apagassem essa certeza? A vida muda no instante em que uma pessoa decide não voltar mais para a versão antiga de si mesma. Napoleon Hill ensinava que um propósito definido é uma das forças mais poderosas que uma pessoa pode possuir. Porque uma mente sem direção é como um navio perdido no oceano. Ela pode ter força, pode ter capacidade, pode ter potencial, mas sem um destino claro, qualquer vento pode desviá-la. Você precisa perguntar a si mesmo: o que eu realmente quero construir para a minha vida? Não apenas o que você deseja possuir, mas quem você deseja se tornar. Porque antes de conquistar riqueza, você precisa desenvolver a identidade de alguém que sabe administrar, criar e multiplicar recursos. O dinheiro segue aqueles que desenvolvem valor, e o valor nasce através do crescimento pessoal. Um homem rico não é apenas alguém que possui dinheiro. É alguém que aprendeu a controlar seus pensamentos, suas emoções e suas ações. Ele aprendeu a não desistir quando as circunstâncias parecem contrárias. Ele aprendeu que uma derrota temporária não significa fracasso definitivo. Imagine uma pessoa caminhando sozinha durante a madrugada. O mundo está em silêncio. Ninguém está vendo sua luta. Ninguém conhece suas preocupações. Ela olha para o céu e pergunta: será que um dia minha vida vai mudar? Nesse momento, existem dois caminhos. O primeiro caminho é acreditar nos pensamentos de derrota. Não adianta tentar. Eu não tenho capacidade. Minha situação nunca vai melhorar. O segundo caminho é escolher uma nova voz. Eu ainda não cheguei onde quero, mas estou avançando. Minha história não termina aqui. Eu tenho dentro de mim a força para vencer. A diferença entre essas duas pessoas não está nas circunstâncias, está na decisão interior. A mente humana possui um poder extraordinário. Aquilo que você alimenta constantemente começa a influenciar suas escolhas. Uma pessoa que acredita que é incapaz encontrará motivos para desistir. Uma pessoa que acredita que é capaz encontrará caminhos para continuar.
Por isso, cuide dos pensamentos que você permite permanecer dentro de você. Nem todo pensamento merece ser aceito. Alguns pensamentos são apenas medos, tentando proteger você de mudanças. Mas grandes conquistas exigem que você ultrapasse aquilo que antes parecia impossível. Olhe para todos aqueles que construíram algo extraordinário. Eles também sentiram medo. Eles também enfrentaram rejeições. Eles também tiveram momentos de incerteza. A diferença é que eles não permitiram que o medo tomasse decisões por eles. Eles escolheram agir, porque a fé sem ação permanece apenas como intenção. Mas quando a fé encontra a ação, algo poderoso acontece. Uma nova realidade começa a nascer. Diga para si mesmo: eu tenho um propósito. Eu não vou permitir que o passado controle o meu futuro. Cada desafio está me preparando para um nível maior. Minha mente é forte, minha fé é firme e minhas ações constroem meu destino. Talvez hoje você esteja no início da sua caminhada. Talvez ninguém ao seu redor acredite no seu potencial. Talvez as pessoas lembrem mais dos seus erros do que da sua capacidade. Mas existe algo que você precisa entender. Você não precisa da aprovação de todos para construir uma vida extraordinária. Grandes mudanças geralmente começam em silêncio. Primeiro, nasce uma decisão dentro do coração. Depois nasce uma nova disciplina. Depois aparecem novos resultados. A semente fica escondida antes de se tornar uma árvore. E assim também acontece com uma pessoa que decidiu crescer. Por um período, ninguém vê sua evolução. Ninguém vê as horas estudando. Ninguém vê as batalhas internas. Ninguém vê as escolhas difíceis. Mas um dia os resultados aparecem e as pessoas perguntam: como você conseguiu? E você saberá a resposta. Você conseguiu porque um dia decidiu que não viveria mais preso ao medo. Você decidiu assumir responsabilidade pela sua própria transformação. Você decidiu pensar diferente, porque aqueles que mudam sua maneira de pensar começam a mudar sua maneira de viver. E agora, faça uma pergunta profunda. Se você tivesse certeza de que poderia vencer, qual seria a primeira atitude que tomaria hoje? Essa resposta revela o próximo passo da sua jornada. Porque o futuro pertence àqueles que têm coragem de construir aquilo que acreditam. A decisão foi tomada. Agora começa a verdadeira transformação. Antes de uma pessoa conquistar algo grandioso no mundo exterior, ela precisa primeiro enxergar essa conquista dentro de si. Tudo aquilo que existe ao nosso redor um dia foi apenas uma ideia na mente de alguém. Uma casa começou como um pensamento. Uma empresa começou como uma visão. Uma grande mudança começou como uma decisão silenciosa dentro do coração de uma pessoa. Mas existe uma pergunta que poucos têm coragem de fazer. Qual imagem eu tenho de mim mesmo quando ninguém está olhando? Porque a forma como você se enxerga influencia diretamente aquilo que você aceita, aquilo que você busca e aquilo que você acredita ser possível. Uma pessoa que se vê como derrotada encontrará motivos para desistir. Uma pessoa que se vê como alguém capaz encontrará forças para continuar. O mundo muitas vezes tenta definir quem você é. Ele olha para seu passado, olha para seus erros, olha para suas limitações e tenta colocar uma etiqueta dizendo: você não pode. Você não nasceu para isso. Você não tem o suficiente. Mas existe uma voz mais poderosa do que qualquer opinião externa. É a voz que nasce dentro da sua própria mente. A voz que diz: minha história ainda está sendo escrita. Eu posso aprender. Eu posso crescer. Eu posso me tornar uma pessoa maior do que fui ontem. Napoleon Hill ensinava que uma mente dominada por um propósito claro e alimentada pela fé possui uma força capaz de superar obstáculos que parecem impossíveis. Mas para isso acontecer, você precisa parar de alimentar a versão antiga de você.
Você não pode construir um futuro extraordinário carregando constantemente pensamentos de derrota. É como tentar dirigir para um novo destino olhando apenas pelo retrovisor. Você precisa olhar para frente, precisa imaginar a pessoa que deseja se tornar. Imagine um homem sentado sozinho em uma sala simples. Ele olha ao redor e vê dificuldades, as contas acumuladas, as portas fechadas, as pessoas que duvidaram dele. Por um momento, ele sente o peso da situação. Ele sente medo, ele sente incerteza. Mas então, ele levanta, caminha até o espelho, olha profundamente para seus próprios olhos e faz uma promessa: eu não vou desistir de mim. Essa frase simples pode parecer pequena, mas grandes transformações começam com compromissos que ninguém vê. Porque antes de convencer o mundo sobre o seu valor, você precisa convencer a si mesmo. Quantas pessoas abandonaram seus sonhos porque acreditaram mais nas críticas do que na própria capacidade? Quantas pessoas desistiram poucos passos antes da oportunidade aparecer? A diferença entre aqueles que vencem e aqueles que permanecem parados muitas vezes está na capacidade de continuar mesmo quando não existem garantias. A fé verdadeira não significa ausência de dificuldades. Significa continuar caminhando mesmo enfrentando dificuldades. É olhar para um caminho difícil e dizer: eu ainda acredito. É enfrentar uma fase de escassez e declarar: minha situação atual não determina meu destino final. É passar por uma derrota e afirmar: eu aprendi, eu cresci e eu vou continuar. O dinheiro e a prosperidade não chegam apenas para aqueles que desejam. Eles encontram aqueles que se preparam. Uma mente preparada enxerga oportunidades onde outros enxergam problemas. Uma mente preparada transforma obstáculos em aprendizado. Uma mente preparada entende que cada desafio carrega uma lição. Pergunte a si mesmo: estou treinando minha mente para buscar soluções ou para encontrar desculpas? Estou construindo minha vida baseado no medo ou baseado na fé? Porque todos os dias você está treinando sua mente. Cada pensamento repetido é uma instrução enviada ao seu próprio subconsciente. Se você repete: eu nunca consigo, seu cérebro começa a procurar provas disso. Mas se você repete: eu sou capaz de encontrar um caminho, sua mente começa a procurar possibilidades. Declare: eu sou capaz. Eu tenho sabedoria para tomar boas decisões. Eu atraio oportunidades através do meu crescimento e das minhas ações. Eu não sou controlado pelo passado, eu sou guiado pelo propósito. Mas lembre-se de algo importante. Pensamento poderoso não substitui trabalho. A mente cria a visão. A ação constrói o resultado. A fé mostra o caminho. A disciplina mantém você caminhando. Não basta imaginar uma vida melhor enquanto permanece fazendo as mesmas escolhas. A mudança exige movimento. Talvez você precise aprender algo novo. Talvez precise abandonar hábitos que estão atrasando o seu crescimento. Talvez precise se afastar de ambientes que alimentam sua dúvida. Toda evolução exige deixar para trás uma versão antiga de si mesmo. A borboleta não se torna livre permanecendo dentro do casulo. Ela precisa romper aquilo que aprendia. E assim também acontece com você. Existe uma versão maior esperando para nascer. Uma versão mais forte, mais disciplinada, mais consciente, mais preparada para receber aquilo que deseja conquistar. Então, antes de buscar riqueza fora, construa riqueza dentro. Construa pensamentos de valor. Construa hábitos de crescimento. Construa uma fé que não depende das circunstâncias. Porque quando sua mente muda, suas decisões mudam. Quando suas decisões mudam, seus resultados mudam. E quando seus resultados mudam, sua vida começa a refletir a pessoa que você decidiu se tornar. Agora, responda para si mesmo: quem eu preciso me tornar para alcançar a vida que desejo?
A resposta para essa pergunta pode ser o começo da sua maior transformação. Porque o futuro não pertence apenas àqueles que sonham. O futuro pertence àqueles que acreditam, agem e constroem. E a construção começa dentro da sua própria mente. Existe uma força invisível que separa aqueles que desistem daqueles que continuam avançando, mesmo quando tudo parece impossível. Essa força se chama fé. Mas não uma fé baseada apenas em palavras, uma fé verdadeira. Aquela que permanece firme quando as circunstâncias dizem o contrário. Aquela que faz uma pessoa levantar depois de uma queda. Aquela que faz alguém continuar caminhando mesmo sem enxergar todo o caminho. Porque a maior prova da fé não acontece quando tudo está fácil. A maior prova da fé acontece quando você está diante de uma dificuldade e decide acreditar que existe algo maior esperando por você. Então eu pergunto, você consegue continuar acreditando quando ninguém ao seu redor consegue enxergar a sua visão? Você consegue permanecer firme quando as portas parecem fechadas? Você consegue olhar para um momento difícil e dizer, isso é apenas uma fase, não é o meu destino? Essa é a mentalidade dos grandes vencedores. Eles não ignoram os problemas. Eles simplesmente se recusam a permitir que os problemas sejam maiores do que seus sonhos. Napoleon Hill estudou pessoas que alcançaram grandes realizações e percebeu um padrão. Elas possuíam uma certeza interior. Antes de existir uma conquista no mundo físico, existia uma convicção dentro da mente. Elas acreditavam primeiro, depois agiam, depois persistiam e, finalmente, colheram os resultados. Muitas pessoas querem ver para acreditar. Mas aqueles que constroem grandes coisas aprendem a acreditar antes de ver. Uma semente enterrada na terra parece estar perdida, mas dentro dela existe uma força invisível trabalhando. Ela rompe a escuridão, ela atravessa a resistência, ela cresce em direção à luz. Assim também acontece com uma pessoa que decidiu mudar sua vida. Talvez hoje ninguém veja seu progresso, talvez ninguém reconheça suas horas de estudo, talvez ninguém saiba das batalhas que você enfrenta quando está sozinho. Mas algo está sendo construído dentro de você. Sua força está crescendo, sua consciência está aumentando, sua capacidade está se expandindo. Existe uma preparação acontecendo. Muitas pessoas abandonam seus sonhos porque confundem silêncio com fracasso. Elas pensam, se ainda não aconteceu, significa que nunca vai acontecer. Mas nem todo crescimento é visível imediatamente. Uma árvore forte passa muito tempo criando raízes antes de crescer para o alto. E uma pessoa forte passa por períodos de preparação antes de alcançar grandes resultados. Talvez você esteja em uma fase onde Deus está fortalecendo sua mente. Talvez as dificuldades que você enfrenta hoje estejam desenvolvendo características que serão necessárias amanhã. Porque a dificuldade não vem apenas para destruir. Muitas vezes ela vem para revelar. Ela revela sua coragem, ela revela sua disciplina, ela revela quem você realmente é quando ninguém está aplaudindo. Olhe para dentro de si. Quantas vezes você pensou em desistir, mas continuou? Quantas vezes você caiu, mas encontrou forças para levantar? Quantas vezes você enfrentou uma batalha que parecia grande demais, mas descobriu uma força que nem sabia que possuía? Esses momentos estão construindo você. Cada desafio superado é uma prova de que você é mais forte do que imaginava. Repita, eu tenho fé no meu propósito. Eu não sou definido pelos meus fracassos. Eu aprendo com cada desafio e cresço através dele. Minha mente está alinhada com meus objetivos. Eu caminho com confiança porque sei que minha jornada tem significado. Mas existe algo que precisa ser entendido. A fé sozinha não cria resultados. A fé precisa caminhar junto com a ação.
Um homem pode passar anos desejando uma vida melhor, mas se ele nunca toma uma atitude, nada muda. O pensamento cria a direção. A ação cria o movimento. A persistência cria a vitória. Imagine uma pessoa que todos os dias acorda e escolhe dar um pequeno passo. Ela lê, ela aprende, ela melhora suas habilidades, ela busca novas oportunidades, ela controla seus pensamentos. No começo, talvez ninguém perceba, mas com o tempo, pequenas ações acumuladas criam grandes transformações. O sucesso raramente chega como uma explosão repentina. Na maioria das vezes, ele é construído em pequenos momentos de disciplina. Uma escolha melhor hoje, uma atitude diferente amanhã, um pensamento mais forte depois. Até que um dia, aquela pessoa olha para trás e percebe: eu não sou mais quem eu era. E esse é um dos maiores sinais de evolução. Quando você percebe que a pessoa que sofria pelas mesmas coisas já não existe mais, porque uma nova versão nasceu. Uma versão que acredita, uma versão que age, uma versão que entende que sua mente é uma ferramenta poderosa. Agora faça uma reflexão. Se você tivesse certeza absoluta de que sua vitória está a caminho, como você viveria hoje? Você reclamaria menos? Você estudaria mais? Você cuidaria melhor dos seus pensamentos? Você teria mais coragem? Essa é a pessoa que você precisa começar a ser agora. Não amanhã, não quando tudo estiver perfeito, agora. Porque o momento ideal para construir um novo destino é o momento em que você decide começar. A fé ilumina o caminho. A ação coloca você em movimento. E a persistência leva você até o lugar onde seus sonhos esperam por você. Acredite, continue, avance, porque dentro de uma mente cheia de fé existe uma força que nenhuma dificuldade consegue derrotar. Existe algo que todos desejam, mas poucos estão dispostos a construir. Muitos desejam riqueza, muitos desejam liberdade, muitos desejam uma vida de conquistas, mas poucos aceitam o processo silencioso que transforma sonhos em realidade. Esse processo tem um nome: disciplina. A disciplina é a ponte entre aquilo que você imagina e aquilo que você conquista. Porque sonhos sem ação continuam sendo apenas desejos. Ideias sem execução continuam sendo apenas pensamentos. E uma mente cheia de potencial, mas sem disciplina, é como uma grande máquina parada por falta de combustível. Então eu pergunto: quantos sonhos morreram dentro de pessoas talentosas porque elas não tiveram disciplina para continuar? Quantas oportunidades foram perdidas porque alguém esperou sentir vontade antes de agir? Quantas pessoas estão esperando uma mudança externa, quando a verdadeira mudança precisa começar dentro delas? A maioria das pessoas acredita que o sucesso pertence aos mais inteligentes. Mas muitas vezes, o sucesso pertence àqueles que conseguem permanecer firmes quando a motivação desaparece. Porque a motivação é uma emoção. Ela vem e vai. Mas a disciplina é uma decisão. É fazer o que precisa ser feito mesmo quando ninguém está observando. Mesmo quando o caminho parece lento. Mesmo quando os resultados ainda não apareceram. Grandes conquistas são construídas nos momentos em que ninguém está aplaudindo. É quando você escolhe estudar enquanto outros desperdiçam tempo. É quando você escolhe melhorar enquanto outros reclamam. É quando você escolhe acreditar enquanto outros desistem. Existe um momento na vida de toda pessoa que deseja crescer em que ela precisa olhar para si mesma e perguntar: eu estou disposto a abandonar antigos hábitos para construir uma nova realidade? Porque você não pode desejar uma vida diferente mantendo exatamente os mesmos comportamentos. A transformação exige uma troca. Você troca distração por foco, troca medo por coragem, troca desculpas por responsabilidade, troca pensamentos limitantes por pensamentos de crescimento.
Napoleon Hill ensinava que uma pessoa com um propósito definido e uma mente disciplinada possui uma vantagem enorme sobre aqueles que vivem apenas reagindo às circunstâncias. Uma pessoa sem propósito é facilmente distraída. Qualquer dificuldade faz ela parar. Qualquer crítica faz ela duvidar. Qualquer fracasso faz ela abandonar. Mas uma pessoa com propósito pensa diferente. Ela olha para um obstáculo e pergunta: o que isso está tentando me ensinar? Ela olha para uma queda e pergunta: como posso voltar mais forte? Ela olha para um problema e pergunta: qual oportunidade está escondida aqui? Essa é a mentalidade de quem cresce, porque pessoas de sucesso não possuem menos problemas. Elas possuem uma mente mais preparada para enfrentá-los. Imagine um homem caminhando sozinho depois de um dia difícil. Ele está cansado. Ele recebeu críticas. Ele tentou e falhou. Ele sente vontade de parar. Ele olha para o caminho e pensa: talvez eu não consiga. Mas então ele lembra da promessa que fez para si mesmo. Ele lembra do motivo pelo qual começou. Ele lembra da vida que deseja construir. E ele dá mais um passo. Apenas mais um. Porque muitas vezes a vitória não está a milhares de passos de distância. Às vezes, ela está apenas depois daquele momento em que você quase desistiu. A disciplina ensina você a continuar quando sua mente tenta convencer você a parar. Ela constrói confiança, porque toda vez que você cumpre uma promessa feita a si mesmo, sua mente começa a acreditar mais em você. Você começa a perceber: eu posso confiar em mim, eu posso enfrentar desafios. Eu posso cumprir aquilo que decidi. E essa confiança interna vale mais do que qualquer aprovação externa. Diga para si mesmo: eu tenho controle sobre minhas escolhas. Eu sou responsável pelo meu crescimento. Cada pequena ação me aproxima da vida que desejo. Eu não procuro atalhos, eu construo fundamentos. A riqueza verdadeira não é construída apenas com dinheiro. Ela é construída com caráter, com conhecimento, com disciplina, com a capacidade de permanecer focado quando o mundo tenta distrair você. Muitas pessoas querem colher frutos de uma árvore que nunca plantaram. Querem resultados sem esforço. Querem conquistas sem preparação. Mas a natureza nos ensina uma grande lição. Toda colheita exige uma estação de plantio. Primeiro vem a semente. Depois vem o cuidado. Depois vem o crescimento. E finalmente vem o fruto. A sua vida funciona da mesma maneira. Cada pensamento positivo é uma semente. Cada ação disciplinada é uma rega. Cada escolha correta fortalece suas raízes. E com o tempo, aquilo que você construiu dentro começa a aparecer fora. Não despreze pequenos progressos. Uma pessoa que melhora um pouco todos os dias está construindo uma distância enorme daqueles que permanecem parados. O sucesso não pertence apenas aos que começam com vantagem. Ele pertence aos que continuam. Agora pergunte a si mesmo: qual hábito preciso abandonar para me aproximar da pessoa que quero me tornar? Qual pequena ação posso realizar hoje que minha futura versão agradecerá? Porque o futuro não é criado apenas pelos grandes momentos. Ele é criado pelas pequenas escolhas repetidas todos os dias. A disciplina é o compromisso silencioso entre você e o seu destino. E quando uma pessoa aprende a dominar seus hábitos, ela começa a dominar sua vida. O mundo pode tentar impedir você. As circunstâncias podem testar sua força. Mas uma mente disciplinada permanece de pé. Porque quem controla a si mesmo conquista o poder de construir qualquer coisa. E essa é uma das maiores leis da prosperidade. Antes de conquistar o mundo exterior, aprenda a governar o mundo dentro de você. Existe uma diferença entre aqueles que apenas imaginam uma vida melhor e aqueles que realmente constroem uma vida melhor. Essa diferença tem um nome: ação.
Muitas pessoas possuem grandes sonhos, elas têm ideias, elas têm desejos, elas conseguem imaginar um futuro diferente. Mas existe uma pergunta que separa os sonhadores dos realizadores. O que você está fazendo hoje para se aproximar daquilo que deseja amanhã? Porque um pensamento poderoso é o começo. Uma visão clara é necessária. Uma fé forte é essencial, mas sem movimento, tudo permanece apenas dentro da mente. Uma semente possui o potencial de se tornar uma grande árvore, mas ela precisa ser plantada, ela precisa enfrentar a terra, ela precisa passar pelo processo de crescimento. Da mesma forma, uma pessoa possui um potencial enorme dentro de si, mas precisa colocar esse potencial em movimento. Napoleon Hill ensinava que uma ideia organizada, acompanhada de um plano e ação persistente, possui um poder transformador. Não basta desejar prosperidade, é necessário desenvolver habilidades. Não basta querer sucesso, é necessário criar valor. Não basta pedir oportunidades, é necessário estar preparado para reconhecê-las quando elas aparecerem. Então eu pergunto: quantas oportunidades passaram diante de você porque você ainda não estava preparado? Quantas vezes você esperou a coragem chegar, quando na verdade a coragem nasce depois do primeiro passo? Muitas pessoas esperam sentir confiança para agir. Mas a verdade é diferente. Você age primeiro. Depois, a confiança cresce. Você começa mesmo com medo. Você aprende durante o caminho. Você melhora enquanto avança. A perfeição é uma armadilha que mantém muitas pessoas presas. Elas dizem: quando eu souber mais, eu começo. Quando eu tiver mais dinheiro, eu começo. Quando tudo estiver certo, eu começo. Mas o momento perfeito raramente chega. A vida recompensa aqueles que começam com aquilo que possuem e melhoram durante a jornada. Imagine uma pessoa olhando pela janela em uma noite silenciosa. Ela carrega sonhos dentro do coração. Ela sabe que nasceu para algo maior, mas também carrega inseguranças. Ela pensa: e se eu falhar? E se as pessoas rirem de mim? E se eu tentar e não conseguir? Essas perguntas aparecem na mente de todos que desejam crescer. Mas existe uma pergunta ainda mais poderosa: e se eu conseguir? E se essa tentativa for o começo de uma nova história? E se essa decisão abrir uma porta que você nem sabia que existia? E se daqui a alguns anos você olhar para trás e agradecer por ter tido coragem naquele dia? O medo sempre estará presente, mas o medo não precisa ser o seu líder. Você pode sentir medo e ainda assim avançar. Você pode ter dúvidas e ainda assim continuar. Você pode enfrentar dificuldades e ainda assim acreditar. Isso é coragem. Coragem não é ausência de medo. Coragem é escolher o propósito mesmo quando o medo aparece. Todos os dias você está ensinando sua mente quem você é. Quando você foge dos desafios, sua mente aprende a evitar. Mas quando você enfrenta pequenos desafios, sua mente aprende a vencer. Por isso, comece pequeno. Leia uma página, aprenda uma habilidade, faça uma ligação importante, tenha uma conversa necessária, dê um passo na direção do seu objetivo. Porque grandes mudanças são construídas através de pequenas ações consistentes. Não subestime o poder de um dia bem aproveitado. Um dia pode parecer pouco, mas dias repetidos formam anos, e anos de escolhas conscientes constroem destinos. Repita: eu não espero o momento perfeito, eu crio oportunidades através da ação. Eu tenho coragem para começar. Cada passo me aproxima da minha melhor versão. Eu transformo pensamentos em resultados através das minhas atitudes. A prosperidade não visita aqueles que permanecem parados esperando. Ela encontra aqueles que se preparam, se movimentam e criam valor. O dinheiro é atraído por soluções.
As oportunidades aparecem para pessoas que desenvolvem capacidade. O mundo recompensa aqueles que resolvem problemas, ajudam pessoas e entregam algo de valor. Por isso, não pergunte apenas: como posso ganhar mais dinheiro? Pergunte: como posso me tornar mais valioso? Essa pergunta muda tudo. Porque quando você cresce por dentro, começa a criar mais valor por fora. Quando sua mente se expande, suas possibilidades aumentam. Quando sua capacidade aumenta, novas portas começam a aparecer. Mas lembre-se, a ação precisa ser acompanhada de persistência, porque haverá dias difíceis. Haverá momentos em que os resultados parecerão distantes. Haverá momentos em que você será tentado a desistir. É nesses momentos que sua decisão será testada. Você continuará quando ninguém estiver vendo? Você continuará quando os resultados demorarem? Você continuará porque acredita na pessoa que está se tornando? Essa é a diferença. Os vencedores não são aqueles que nunca enfrentam dificuldades. São aqueles que decidiram que as dificuldades não seriam o fim da história. Então, levante-se. Dê o próximo passo. Faça aquilo que precisa ser feito. A vida que você deseja não será construída apenas pelos pensamentos que você tem. Ela será construída pelas ações que você escolhe realizar, porque um pensamento pode inspirar uma mudança, mas uma ação pode transformar uma vida inteira, e talvez hoje seja o dia em que você deixa de apenas imaginar o futuro e começa a construí-lo. Existe um segredo que muitas pessoas passam a vida inteira procurando. Elas procuram uma fórmula, procuram um método rápido, procuram uma oportunidade que transforme tudo de uma hora para outra. Mas poucos entendem uma das maiores leis da prosperidade. Antes de possuir mais, você precisa se tornar mais. A verdadeira riqueza começa dentro. Ela começa na mente que você desenvolve, no caráter que você constrói, nas habilidades que você adquire, na disciplina que você pratica quando ninguém está observando, porque o dinheiro por si só não transforma uma pessoa. Ele apenas revela aquilo que já existe dentro dela. Uma mente despreparada pode receber grandes recursos e perder tudo. Mas uma mente preparada consegue transformar pequenos recursos em grandes oportunidades. Então pergunte a si mesmo: estou tentando apenas ter mais dinheiro ou estou me tornando uma pessoa capaz de criar mais valor? Essa pergunta muda completamente a maneira como você enxerga a prosperidade. Muitas pessoas acreditam que riqueza é apenas possuir. Mas grandes realizadores entendem que riqueza também é servir. É resolver problemas, é desenvolver talentos. É usar aquilo que existe dentro de você para melhorar a vida de outras pessoas. O mundo recompensa valor. Quanto mais valor você consegue criar, maiores são as possibilidades que surgem no seu caminho. Imagine duas pessoas diante da mesma dificuldade. A primeira olha para o problema e diz: por que isso sempre acontece comigo? A segunda olha para o mesmo problema e pergunta: como posso transformar isso em uma oportunidade? A situação é a mesma. O desafio é o mesmo. Mas a mentalidade é diferente, e a mentalidade muda tudo. Napoleon Hill estudava a força da mente porque compreendia que nossos pensamentos influenciam nossas decisões, e nossas decisões constroem nossos resultados. A pessoa que acredita que pode aprender busca conhecimento. A pessoa que acredita que pode crescer procura evolução. A pessoa que acredita que pode vencer encontra forças para continuar. Mas a pessoa que acredita que é limitada coloca barreiras antes mesmo de tentar. Por isso, cuide da conversa que você tem consigo mesmo, porque existe uma voz dentro de você que todos os dias está construindo sua identidade. Quando você acorda e diz: eu não consigo, você está fortalecendo uma prisão mental. Mas quando você declara: eu vou aprender, eu vou melhorar, eu vou encontrar um caminho,
Você começa a abrir novas possibilidades. Olhe para o espelho. Não veja apenas a pessoa que você é hoje. Veja a pessoa que você está construindo. Veja alguém que já enfrentou batalhas. Alguém que já passou por momentos difíceis. Alguém que talvez tenha sido derrubado, mas ainda está de pé. Porque existe uma força dentro de você que foi criada através de cada desafio superado. Muitas vezes, aquilo que parecia destruir você estava, na verdade, preparando você. A pressão cria diamantes. O fogo fortalece metais. E os desafios fortalecem pessoas determinadas. Pergunte: quem eu me tornaria se eu parasse de duvidar de mim? Que decisões eu tomaria se tivesse certeza de que posso vencer? Que portas eu abriria se não permitisse que o medo controlasse minha vida? Essas perguntas despertam uma nova consciência, porque muitas limitações não estão no mundo exterior. Elas estão nas paredes invisíveis que construímos dentro da nossa própria mente. E a boa notícia é: aquilo que foi construído pela mente também pode ser transformado pela mente. Você pode substituir medo por fé, dúvida por conhecimento, insegurança por preparação, procrastinação por ação. A sua transformação começa quando você decide assumir responsabilidade pelo seu crescimento. Não espere que alguém venha salvar sua história. Não espere que o mundo reconheça seu potencial antes de você reconhecê-lo. Grandes pessoas geralmente acreditaram em uma visão antes que outros pudessem enxergá-la. Elas caminharam sozinhas, estudaram em silêncio, trabalharam sem aplausos, persistiram sem garantias, mas carregavam algo poderoso, uma convicção interna, uma certeza de que estavam construindo algo maior. Declare: eu sou responsável pela minha evolução. Eu tenho dentro de mim capacidade para crescer e prosperar. Cada aprendizado aumenta meu valor. Cada desafio fortalece minha mente. A riqueza começa quando você entende que o maior investimento da sua vida é em você mesmo. Invista no seu conhecimento. Invista na sua disciplina. Invista na sua visão. Invista na sua fé, porque tudo aquilo que você constrói dentro de você será refletido naquilo que você constrói fora. Um dia, as pessoas podem olhar para seus resultados e dizer: você teve sorte. Mas você saberá a verdade. Você saberá das noites difíceis, das escolhas difíceis, dos momentos em que precisou continuar sem reconhecimento. Você saberá que a sua vitória começou muito antes de aparecer. Ela começou no momento em que você decidiu se tornar uma pessoa diferente. Porque a prosperidade não começa quando o dinheiro chega. A prosperidade começa quando uma pessoa desenvolve a mente, a disciplina e a coragem necessárias para criar uma nova realidade. E agora, a pergunta é: você está pronto para abandonar a antiga versão de si mesmo e construir a pessoa capaz de alcançar aquilo que deseja? Porque o próximo nível da sua vida exige uma nova versão da sua mente. Existe uma lei silenciosa que governa a vida de todas as pessoas. Aquilo em que você concentra sua energia começa a crescer. Sua atenção é uma das ferramentas mais poderosas que você possui. Mas muitas pessoas entregam essa ferramenta para o medo. Elas acordam pensando nos problemas, passam o dia imaginando dificuldades, dormem lembrando dos fracassos e depois se perguntam por que não conseguem avançar. Mas existe uma pergunta que pode despertar uma nova consciência. Se a sua mente é a ferramenta que constrói o seu futuro, por que você está permitindo que ela trabalhe contra você? A mente humana é como uma lente. Aquilo que você escolhe enxergar determina aquilo que você encontra. Uma pessoa focada em problemas encontra obstáculos. Uma pessoa focada em soluções encontra caminhos. Uma pessoa focada no medo encontra motivos para parar.
Uma pessoa focada no propósito encontra forças para continuar. O mundo exterior nem sempre muda primeiro. Muitas vezes, a primeira mudança acontece dentro da sua percepção. Você começa a enxergar diferente, começa a pensar diferente, começa a agir diferente. E então os resultados começam a acompanhar essa transformação. Napoleon Hill falava sobre a importância de um propósito definido, porque uma mente sem direção é facilmente dominada pelas circunstâncias. Quando você sabe para onde está indo, as distrações perdem força. Você entende que nem toda oportunidade merece sua atenção, nem toda opinião merece sua preocupação, nem todo problema merece sua energia. Pessoas de sucesso aprendem a proteger aquilo que é mais valioso, sua mente. Imagine uma pessoa caminhando por uma estrada longa. Ela está cansada, o caminho parece distante, o sol está forte, as dificuldades aparecem, mas ela continua olhando para o destino. Ela sabe que se parar a cada obstáculo nunca chegará. Assim funciona a jornada da prosperidade. Existirão momentos de cansaço. Existirão momentos de dúvida, existirão momentos em que você olhará ao redor e parecerá que todos estão avançando menos você. Mas não compare sua caminhada com a de outras pessoas. Cada pessoa possui uma construção diferente. Cada pessoa possui uma preparação diferente. A árvore não cresce mais rápido porque olha para outra árvore. Ela simplesmente continua criando raízes e crescendo. E você também precisa continuar. Muitas pessoas perdem energia tentando provar algo para os outros. Tentam mostrar que são capazes. Tentam buscar aprovação. Mas existe uma liberdade poderosa quando você percebe que sua maior competição é com a pessoa que você era ontem. A pergunta não é, sou melhor que alguém? A pergunta é, estou evoluindo em relação à minha antiga versão? Se a resposta for sim, você está no caminho certo. Porque pequenas melhorias constantes criam grandes transformações. Um livro lido, uma habilidade desenvolvida, um hábito corrigido, uma decisão mais inteligente. Tudo isso parece pequeno no momento, mas o tempo transforma pequenas ações em grandes resultados. Declare, minha mente está focada no crescimento. Eu escolho alimentar pensamentos que fortalecem meu futuro. Minha atenção está direcionada para minhas metas. Eu não sou controlado pelas circunstâncias, eu sou guiado pelo propósito. Mas existe algo importante. Foco não significa apenas saber onde quer chegar. Foco também significa saber o que precisa deixar para trás. Às vezes, para alcançar algo maior, você precisa abandonar coisas menores. Você precisa abandonar hábitos que roubam seu tempo. Precisa abandonar pensamentos que enfraquecem sua confiança. Precisa abandonar ambientes que alimentam sua falta de fé. Porque não é possível construir uma nova vida carregando tudo aquilo que pertence à antiga. Imagine uma pessoa tentando subir uma montanha carregando uma mochila cheia de pedras. A cada passo, ela sente mais dificuldade, até que percebe, ela não precisa carregar tudo. Algumas coisas precisam ser deixadas no caminho. Da mesma forma, talvez existam pesos emocionais, crenças antigas e medos que você precisa liberar. Você não nasceu para permanecer preso ao passado. Você nasceu para evoluir. Você nasceu para crescer. Você nasceu para descobrir a capacidade que existe dentro de você. E quando uma pessoa aprende a dominar sua atenção, ela começa a dominar sua direção. Porque onde sua mente vai, suas ações seguem. E onde suas ações seguem, sua vida começa a mudar. Pergunte a si mesmo, minha rotina atual está me aproximando ou me afastando dos meus sonhos? As escolhas que faço hoje combinam com a vida que desejo construir? Essas perguntas exigem honestidade.
Porque a transformação começa quando paramos de fugir da verdade. Talvez você precise mudar algumas coisas. Talvez precise criar novos hábitos. Talvez precise tomar decisões que você vem adiando. Mas lembre-se, uma pequena mudança feita hoje pode evitar anos de arrependimento amanhã. O futuro não é construído em um único momento. Ele é construído através das escolhas repetidas todos os dias. Então, escolha seus pensamentos, escolha suas atitudes, escolha onde coloca sua energia. Porque aquilo que recebe sua atenção, recebe sua força. E aquilo que recebe sua força tem o poder de crescer. A prosperidade começa quando sua mente deixa de ser um campo de batalha e se transforma em um lugar onde seus sonhos podem nascer. O foco é a ponte entre a visão e a realização. E aquele que aprende a controlar sua mente, aprende a controlar o caminho que está construindo. Existe um momento na jornada de toda pessoa que deseja vencer em que ela será colocada diante de uma escolha. Não será uma escolha entre fácil e difícil. Será uma escolha entre desistir e continuar. Esse momento revela quem você realmente é. Porque qualquer pessoa consegue caminhar quando o caminho está iluminado. Qualquer pessoa consegue acreditar quando tudo está dando certo. Mas a verdadeira força aparece quando você continua mesmo quando existem dúvidas. Quando você continua mesmo quando ninguém acredita. Quando você continua mesmo quando os resultados ainda não chegaram. Então eu pergunto, quem você se torna quando as coisas não acontecem no tempo que você esperava? Você permite que uma dificuldade temporária destrua um sonho permanente? Ou você decide que nenhum obstáculo será maior do que o propósito que existe dentro de você? A diferença entre uma pessoa que alcança seus objetivos e uma pessoa que abandona pelo caminho, muitas vezes não está no talento. Está na persistência. Napoleon Hill estudou grandes realizadores e percebeu que muitos deles enfrentaram fracassos antes de encontrar o sucesso. Eles tiveram portas fechadas, tiveram críticas, tiveram momentos de incerteza, mas havia algo em comum. Eles não permitiram que uma derrota temporária se transformasse em uma desistência definitiva. Uma queda não significa que você perdeu. Uma dificuldade não significa que acabou. Um atraso não significa que o sonho morreu. Às vezes, o processo está apenas preparando você. Imagine um homem sentado sozinho depois de mais um dia difícil. Ele olha para suas mãos, ele lembra das tentativas que não deram certo, lembra das pessoas que disseram que ele não conseguiria. Por alguns instantes, ele sente o peso da caminhada. Ele pensa, talvez seja melhor parar. Mas então ele se lembra de algo importante. Aqueles que vencem não são aqueles que nunca enfrentam momentos de fraqueza. São aqueles que encontram forças para continuar mesmo nos momentos de fraqueza. Ele se levanta, não porque tudo ficou fácil, não porque todos os problemas desapareceram. Ele se levanta porque decidiu que sua história não terminaria naquele capítulo. E essa decisão muda tudo. Muitas pessoas desistem porque olham apenas para a distância que falta, mas pessoas determinadas aprendem a olhar para o próximo passo. Elas não perguntam, como vou vencer tudo isso de uma vez? Elas perguntam, qual é a próxima atitude que posso tomar? Um passo, depois outro, depois outro. É assim que grandes jornadas são construídas. Uma montanha não é conquistada em um único movimento. Ela é conquistada pela soma de pequenos avanços. A persistência é a capacidade de permanecer fiel ao seu propósito, mesmo quando as emoções mudam. Porque haverá dias em que você não sentirá vontade. Haverá dias em que a dúvida tentará dominar sua mente. Haverá dias em que o caminho parecerá longo demais. Mas é exatamente nesses dias que você está construindo a pessoa que deseja se tornar. A disciplina mostra quem você é quando tudo está normal. A persistência mostra quem você é quando tudo está difícil.
Declare: eu não desisto diante dos desafios. Cada dificuldade me fortalece. Eu aprendo, eu cresço e continuo avançando. Meu propósito é maior do que meus momentos de dúvida. Existe uma grande diferença entre aqueles que desejam sucesso e aqueles que alcançam sucesso. Os primeiros param quando encontram resistência. Os segundos entendem que a resistência faz parte do caminho. O carvão precisa de pressão para se transformar em algo valioso. O ouro precisa passar pelo fogo para revelar sua pureza. E muitas vezes a pressão da vida está desenvolvendo características dentro de você que serão necessárias para sustentar sua vitória. Talvez você esteja sendo preparado para algo maior. Talvez os desafios atuais estejam fortalecendo sua mente. Talvez as portas fechadas estejam direcionando você para uma oportunidade melhor. Nem sempre entendemos o processo enquanto estamos dentro dele, mas olhando para trás, muitas pessoas percebem. Aquilo que eu pensei que era o fim era apenas uma preparação. Por isso, não permita que um capítulo difícil faça você abandonar toda a história. Uma página ruim não significa um livro perdido. Um momento difícil não significa uma vida fracassada. Você ainda tem poder de escolher o próximo capítulo. Você ainda pode mudar suas atitudes. Você ainda pode construir um novo futuro. Agora, faça uma reflexão. Quantas vezes eu já pensei em desistir, mas consegui continuar? Observe essa resposta. Ela revela algo importante. Você já venceu batalhas que um dia pareciam impossíveis. Você já superou momentos que acreditava não conseguir superar. Então, por que acreditar que o próximo desafio será diferente? A mesma força que trouxe você até aqui ainda está dentro de você. A mesma coragem, a mesma capacidade, a mesma vontade de vencer. Continue, mesmo devagar, mesmo sem aplausos, mesmo sem garantias, porque cada passo dado em direção ao seu propósito é uma declaração de que você acredita no futuro que está construindo. E um dia chegará o momento em que você olhará para trás e perceberá: você não venceu porque o caminho foi fácil. Você venceu porque decidiu permanecer. A persistência é a assinatura daqueles que transformam sonhos em realidade. E aqueles que continuam caminhando descobrem algo poderoso. O impossível, muitas vezes, é apenas uma conquista esperando alguém com coragem suficiente para alcançá-la. Chegamos a um ponto decisivo desta jornada. Depois de aprender sobre pensamento, decisão, fé, disciplina, ação, foco e persistência, existe uma última verdade que precisa ser compreendida. A maior transformação não acontece quando você recebe algo novo. Ela acontece quando você se torna alguém novo. Porque a vida exterior é frequentemente um reflexo da vida interior. Antes de uma pessoa alcançar novos resultados, ela precisa desenvolver uma nova consciência, uma nova maneira de enxergar, uma nova maneira de agir, uma nova maneira de acreditar. Então, faça uma pergunta profunda a si mesmo. Se a minha vida atual é um reflexo dos meus pensamentos e escolhas, que pensamentos preciso mudar para construir um futuro diferente? Essa pergunta pode abrir uma porta dentro de você. Porque muitas pessoas querem mudar os resultados, mas continuam repetindo os mesmos padrões. Querem prosperidade, mas alimentam pensamentos de escassez. Querem liberdade, mas permanecem presas aos mesmos hábitos. Querem uma nova realidade, mas continuam vivendo com a mentalidade antiga. A mudança verdadeira começa quando você decide não ser mais governado pelo passado. Seu passado pode explicar algumas coisas, mas ele não tem o poder de determinar tudo aquilo que você ainda pode construir. Você não é apenas aquilo que aconteceu com você. Você é também aquilo que escolhe fazer a partir de agora. Imagine uma pessoa diante de um espelho. Ela olha para o próprio rosto. Ela lembra das dificuldades,
dos momentos em que foi rejeitada, dos dias em que sentiu medo, das vezes em que pensou que não conseguiria. Mas então ela percebe algo. Ela ainda está ali. Ela sobreviveu. Ela aprendeu. Ela cresceu. E naquele momento ela decide fazer uma declaração para si mesma. Eu não vou mais viver abaixo do meu potencial. Essa frase representa um despertar, porque existe uma versão maior de você esperando para ser construída, uma versão mais forte, mais preparada, mais consciente do seu valor. Napoleon Hill ensinava que uma pessoa com uma mente direcionada, uma fé definida e um propósito claro possui uma força extraordinária para criar resultados. Mas essa força precisa ser acompanhada de responsabilidade. A prosperidade não chega apenas para quem deseja. Ela chega para quem está preparado para sustentá-la. Por isso, continue aprendendo. Continue desenvolvendo suas habilidades. Continue buscando conhecimento. Continue fortalecendo sua mente, porque o conhecimento aumenta sua capacidade. A capacidade aumenta seu valor. E o valor criado abre novas possibilidades. O dinheiro é uma consequência do valor que você entrega ao mundo. Quanto mais você cresce, mais preparado você se torna para criar oportunidades. Agora declare: minha mente está aberta para novas possibilidades. Eu sou capaz de aprender, crescer e prosperar. Eu atraio oportunidades porque estou preparado para reconhecê-las. Minha fé é maior que qualquer dificuldade. Minha determinação constrói o meu futuro. Mas nunca se esqueça: pensar diferente é apenas o começo. Você precisa viver diferente. A nova mentalidade precisa aparecer nas suas escolhas. Na forma como você usa seu tempo, na forma como administra seus recursos, na forma como trata as pessoas, na forma como enfrenta desafios. Porque a verdadeira riqueza não está apenas no que você possui, está na pessoa que você se tornou durante o caminho. Talvez hoje você ainda não esteja onde deseja estar, mas olhe para trás, veja quanto você já aprendeu, veja quantas dificuldades você já enfrentou, veja quantas vezes você continuou mesmo quando parecia impossível. Essa é a prova de que existe força dentro de você. A jornada da prosperidade não é uma corrida contra outras pessoas, é uma construção diária da sua melhor versão. Cada pensamento positivo, cada decisão inteligente, cada atitude de coragem, cada momento de disciplina, tudo isso está construindo o destino que você deseja. E talvez a maior riqueza que você possa conquistar seja esta: a certeza de que você tem poder para mudar sua própria história. Porque quando uma pessoa domina sua mente, ela deixa de ser controlada pelas circunstâncias. Quando ela fortalece sua fé, ela encontra esperança nos momentos difíceis. Quando ela age com propósito, ela cria novas possibilidades. Quando ela persiste, ela se aproxima da vitória. Então, antes de terminar esta jornada, faça uma promessa a si mesmo. Prometa que não vai mais alimentar pensamentos que diminuem seu valor. Prometa que não vai mais permitir que o medo escolha seus caminhos. Prometa que vai continuar crescendo, aprendendo e avançando, porque o futuro não pertence àqueles que apenas esperam. O futuro pertence àqueles que acreditam e constroem. Lembre-se, o dinheiro pode chegar como resultado da sua evolução. Mas a verdadeira riqueza começa no momento em que você percebe que possui dentro de si a capacidade de criar, transformar e vencer. Hoje você não termina apenas uma história. Você inicia uma nova fase. Uma fase onde seus pensamentos têm direção. Suas ações têm propósito. Sua fé tem força e sua mente está preparada para receber novas oportunidades. Então caminhe. Acredite, construa, porque o próximo capítulo da sua vida será escrito pelas decisões que você toma a partir de agora. E a pergunta final é:
Você está pronto para pensar como a pessoa que deseja se tornar? Porque quando sua mente muda, sua vida começa a mudar também. Depois de tudo que refletimos nesta jornada, existe uma verdade que você precisa levar com você. A sua vida não muda quando as circunstâncias mudam. A sua vida muda quando a sua mente muda. O primeiro passo para a prosperidade não acontece no mundo exterior. Ele acontece dentro de você. Começa no momento em que você decide abandonar pensamentos de medo, dúvida e limitação e escolhe alimentar pensamentos de fé, coragem e possibilidade. Lembre-se, o dinheiro não começa chegando às suas mãos. Antes disso, ele precisa encontrar uma mente preparada, uma mente que acredita, uma mente que aprende, uma mente que age, uma mente que não desiste diante dos desafios. Talvez hoje você ainda esteja enfrentando dificuldades. Talvez existam portas fechadas diante de você. Talvez algumas pessoas tenham duvidado da sua capacidade. Mas nunca se esqueça, o momento que você está vivendo não define o destino que você pode construir. A sua história ainda está sendo escrita. Cada escolha que você faz hoje é uma semente plantada para o futuro que deseja colher amanhã. Então, pare por um instante e pergunte a si mesmo: estou vivendo de acordo com a pessoa que desejo me tornar? Se a resposta for não, esse é o momento de começar. Não espere mais um ano, não espere o momento perfeito, não espere que alguém venha acreditar primeiro. Acredite em você. Dê o primeiro passo. Busque conhecimento. Fortaleça sua mente. Tenha fé no seu propósito. Porque uma pessoa com uma mente determinada, um coração cheio de fé e coragem para agir, pode transformar completamente a própria realidade. Declare para si mesmo: eu sou capaz. Eu tenho força para superar desafios. Eu estou construindo uma vida de propósito e prosperidade. E lembre-se, grandes conquistas não nascem de um único momento de sorte. Elas nascem de pensamentos corretos repetidos todos os dias, de ações consistentes e de uma decisão firme de nunca desistir. Se esta mensagem tocou o seu coração, eu quero convidar você a fazer parte desta comunidade. Inscreva-se no canal para continuar recebendo conteúdos que fortalecem sua mente, sua fé e sua visão de prosperidade. Deixe o like para que essa mensagem alcance mais pessoas que precisam despertar o próprio potencial. E escreva nos comentários: eu escolho acreditar em mim e construir meu futuro. Faça essa declaração porque aquilo que você afirma com convicção começa a fortalecer aquilo que existe dentro de você. Nunca se esqueça, a riqueza verdadeira começa na mente. A transformação começa na decisão. E o futuro pertence àqueles que têm coragem de pensar diferente, agir com propósito e continuar caminhando mesmo quando o caminho parece difícil. O mundo pode duvidar de você, mas enquanto você acreditar naquilo que existe dentro de você, ainda existe uma possibilidade, ainda existe um caminho. Ainda existe uma vitória esperando para ser construída. A sua próxima grande conquista pode começar com um simples pensamento, mas ela será realizada através da sua ação. Pense grande, acredite profundamente, haja todos os dias, porque quando você muda a sua mente, você começa a mudar a sua vida.